Diga comigo, Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de confusão. Então Deus, Ele quer o que na nossa vida? Ele quer ordem. Ele quer ordem. Deus de Israel. Muito obrigado, meu Pai. Nós estamos aqui nessa terça-feira. Nós estamos, Senhor, em 2026. A promessa é grande. O que o Senhor quer fazer é estrondoso. O que o Senhor, meu Pai, garantiu na Tua palavra está de pé. O ano é novo. Estamos, meu Deus, na primeira terça-feira de 2026. Nós estamos, meu Pai, recebendo uma das maiores oportunidades da nossa vida. O portal está aberto, a oportunidade está diante de nós. E o que é que nós vamos fazer agora em 2026? Qual é a decisão que nós vamos tomar para este novo ano em favor da nossa vida? Porque 2026 chegou com um som alegre. Então, meu Pai, eu vejo pessoas que tem faltado alegria, tem faltado força, tem faltado paz, tem faltado ânimo, tem faltado, Senhor, aquilo que não pode faltar. Porque como nós vamos viver, Senhor, um tempo, meu Pai, um tempo diferente, um ano diferente, resultados diferentes. Se nós continuarmos, meu Pai, pensando da mesma forma, então a palavra é: cante, ó mulher estéril. Você vai precisar usar a fé. Você vai precisar agir a sua fé, colocá-la em ação, aplicá-la, colocá-la em prática. Você só vai mudar as coisas se você usar a fé. Então, Senhor, eu quero te pedir aqui nessa noite, não deixe o teu povo, não deixe essas pessoas, não deixa ninguém sair daqui do mesmo jeito. Não deixe, Senhor. Não deixe ela continuar acreditando em mentiras. Oh, meu Deus, quando a gente estuda a tua palavra fala daquela mulher que ela tinha uma moeda, mas que ela acabou perdendo, meu Deus, aquela moeda dentro da casa dela. Quando ela perdeu, meu Deus, aquela moeda, foi quando ela descobriu que para achar a moeda, então primeiro ela precisava acender a luz, porque estava apagada, a luz estava apagada naquela casa. E a luz fala da palavra. A luz fala da palavra. E quando a luz foi acesa, depois dela ter perdido aquela moeda, ela descobriu que ela precisava limpar aquela casa. A casa estava suja. A casa precisava ser limpa. A casa precisava ser varrida. Às vezes, Senhor, nós só vamos descobrir que nós precisamos limpar a nossa vida, varrer, limpar, mudar,
Porque a primeira coisa que ela precisou fazer para achar aquela moeda, ela precisou acender a luz. Ela precisou acender a luz. E quantas vezes nós vemos isso acontecer? Pessoas que elas precisam da luz da palavra. Elas precisam cantar para depois elas verem. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bendito, abençoados aqueles que não viram, mas eles creram. Eles creram na tua palavra. Ah, Jesus, está faltando isso acontecer. Está faltando pessoas crerem na palavra. Porque quando a gente crê na palavra, nós vamos ter luz. E quando a gente não tem luz, a gente não vai conseguir, meu Deus, saber o que está acontecendo. Quantas coisas têm sido perdidas na vida de pessoas e elas não podem recuperar, elas não podem serem restituídas, restauradas. Por quê? Porque a luz está apagada. A luz está apagada. Então, Senhor, coloca a luz nas trevas. Coloca a luz nas nossas trevas. Nos ajuda, Pai, a dar valor, dar crédito à palavra. Porque é ela quem vai mostrar para nós, ei, você quer encontrar a moeda? Você não quer ficar com esse prejuízo, com essa perda? Limpa a casa, varre a casa. Muitas vezes a gente precisa de uma limpeza espiritual. Muitas vezes a gente precisa varrer, meu Deus, da nossa vida, tudo aquilo que não serve, não presta. Então eu estou te pedindo, Espírito Santo de Deus, porque a palavra de ordem também é limpe o terreno para as suas tendas. Limpe o terreno para as suas tendas. Então, para nós limparmos, nós precisamos ver a sujeira. Nós precisamos acender a luz. E se a gente não tiver luz, como é que a gente vai saber que a gente precisa limpar? Então vem aqui, Espírito Santo, coloca a luz em áreas que estão escuras, obscurecidas, para que cada um possa ver, Pai, as mudanças que precisam acontecer na vida delas. Em nome de Jesus. Se faça presente, abençoa o trabalho, e eu creio que ninguém vai sair daqui, meu Deus, com as coisas, com nenhuma área da vida dela em desordem, bagunçada, mas ela vai tomar as decisões que vai trazer todas as mudanças que ela precisa para a vida dela. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2026. Diga, pense grande. Diga, eu vou neste ano. Diga, pensar como o meu Deus pensa. Diga, ele pensa grande. Em nome de Jesus. Estende a mão para essa pessoa que está mais distante de você. Fala, eu declaro que você não pensa mais pequeno. Você pensa grande. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Vamos fazer algumas leituras aqui. Eu vou ler um pouquinho mais com você.
lembrando que nós temos lido, falado, pregado já desde a virada do ano, desde o dia 31, falando a respeito da palavra de Isaías 54. Diga comigo, cante, ó mulher estéril. Então, o que nós já temos batido, falado constantemente? Diga comigo, eu preciso trazer a existência ao que não existe. Diga, chamar as coisas que não são, isso, como se já fosse. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a minha fé. Trazer à existência o que não existe, chamar as coisas que não são como se já fosse, é uma atitude de fé. Eu preciso crer para fazer isso. Porque do contrário, é muito fácil acreditar quando você está vendo. É muito fácil acreditar, para que ter a fé quando você já está com tudo no lugar. Hoje, a palavra que o Senhor nos deu no programa, e eu buscando de Deus o que o Senhor queria falar conosco nessa terça-feira, eu entendi claramente que a própria mensagem do programa de hoje, ela é o que nós, nesta terça-feira, precisamos para a nossa vida. Por quê? Porque nada melhor do que no início do ano, hoje é dia 6, nada melhor do que nos primeiros dias de um novo ano, de nós pararmos agora e tomarmos as decisões que vão impactar nos nossos resultados. Então, diga comigo, eu preciso colocar as coisas em ordem. O que eu preciso colocar? Então, a Bíblia diz assim, ó, eu vou ler um pouco. 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Como eu faço as coisas? Como que eu trabalho? Como eu realizo qualquer coisa? Eu preciso fazer, mas fazer com decência e ordem. Na amplificada, mas em todas as coisas devem ser feitas apropriadamente. Diga comigo, e de maneira ordenada e o quê? Ordenada? Então tem que ter uma organização. Tem que ter um planejamento. Então, olha o que a palavra está dizendo para a gente. Quando não há essa organização, vai acabar havendo confusão. Porque é o que a Bíblia fala. Olha aqui, eu vou ler um outro versículo dentro da mesma passagem. 14:33, 1 Coríntios. Pois Deus não é Deus de... Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu vou ler na NAA, versão NAA. Não vou ler na NVT, porque basicamente é a mesma coisa do que eu acabei de ler na NVI. Diga comigo, porque Deus não é Deus do quê? Deus não é Deus de e sim de paz. Você viu aqui que na versão NAA está falando que Deus,
Ele não é Deus de confusão? Então, aonde há desordem, também vai haver o quê? Confusão. Aonde não há ordem, há desordem. Tem desordem? Tem estresse. Tem desordem? Alguma vez você ficou estressado porque a tua pia estava tudo organizada? Teus armários estavam tudo organizados? Hã? Alguma vez você perdeu aí a paz, o controle, porque tuas contas estavam todas pagas? Hã? É claro que não. Alguma vez você perdeu a alegria, a satisfação, o prazer, porque teu casamento estava tudo uma maravilha? Hã? Hã? Quando você está bem com a sua saúde, você está bem com você. Quando você está bem com Deus, você está bem com você. Então, olha o que a palavra está falando comigo e com você aqui, nessa terça-feira. Porque essa palavra, ela veio hoje no programa. Quem ouviu o programa hoje, da Bispa? Não? Ai, que maravilha. Você já está recebendo, antes do dia terminar, a palavra do programa. Essa aqui é a palavra do programa de hoje. Porque para 2026, uma promessa que o Senhor nos fez, que chega com som alegre, e diga comigo, pense grande. Como que eu vou pensar grande? Como que eu vou pensar como Deus pensa, se ainda tem coisas na minha vida que estão fora do lugar? Como? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Anda. Então, peraí, eu tenho que estar de acordo com quem? Eu tenho que estar em concordância com quem? Eu tenho que estar falando a mesma língua, andando com quem? Porque à medida que a gente vai andando com Deus, o que a presença dele, o que a palavra dele vai fazendo com a nossa mente? Ela vai ampliando. Ele vai te ensinando a pensar grande. Se você falar para mim, bispo, eu ando com Deus. Se você falar para mim que você anda com Deus e a tua mente não expande, ela não abre, você está sempre remoendo as mesmas coisas, você está sempre apresentando desculpas, contando histórias, dando, né? Sempre as mesmas desculpas, apresentando os mesmos argumentos, você mostra que ainda você pensa pequeno. Mas vamos continuar, temos mais para ler. Romanos 12, 11, vamos lá. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho. Olha o que está escrito nesse versículo. Não sejam nunca, vamos juntos, nunca. Diga nunca, é nunca. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho. Porém, sirvam fervorosamente a quem? Então não pode haver preguiça no trabalho, não pode haver preguiça naquilo que aquilo que está na minha responsabilidade do que eu tenho que executar, do que eu tenho que fazer. E a maneira de eu servir ao Senhor, a Bíblia está dizendo que precisa ser fervorosamente. Fervorosamente. Vamos ler em outra versão, na NA, coloca para mim. Quanto ao zelo. Você já viu que tem gente que ele tem zelo por tudo? Ele zela pelo carro dele, ele zela o celular, ele tem um cuidado, ele tem um zelo.
Ele zela muito bem a reputação, a imagem dele diante das pessoas. Ele está lá preocupado. O que as pessoas podem falar, podem pensar. Pá, 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 pá. Tá bom. Uhum. Tudo bem. Mas como é que ele é espiritualmente? O que está escrito no versículo? Quanto ao zelo, não sejam. Dá para ser zeloso e preguiçoso ao mesmo tempo? Dá? Quanto ao zelo, bispo, você já viu alguém que já deve ter falado isso para você? Eu jamais aceito faltar um dia do meu trabalho. Eu não perco uma aula na faculdade. Eu não perco um dia de... O quê? Um dia de trabalho para mim jamais. Ele é zeloso. Ninguém precisa falar para ele que ele tem que acordar cedo para trabalhar. Ninguém tem que falar para ele quais são suas responsabilidades do dia a dia. Mas, olha aqui, ó. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Agora, quando você fala de zelo pela vida espiritual, a preguiça reina. A preguiça domina. Não sejam preguiçosos, mas vivam com um espírito cheio de fervor. Pois vocês estão servindo sempre ao Senhor. Você está servindo sempre a quem? Aos seus interesses, às suas vontades, aos seus desejos? Ou você realmente está servindo ao Senhor? Olha, aqui, gente, eu podia só ler e nem explicar. Sabia disso? Só lendo, você prestando atenção, coloca aqui de volta para mim esse último, filha. Só de você ler isso aqui, ó. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Mas é o último ainda, minha filha. Não sejam preguiçosos, mas vivam com um espírito cheio de fervor. Pois vocês estão servindo sempre ao Senhor. Vamos lá, vamos continuar aqui os versículos. Então agora eu vou para Provérbios 10. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. O que as mãos preguiçosas faz com a pessoa? Gente, quantas vezes nós já falamos sobre a preguiça? Quantas vezes nós já batemos que a preguiça é um espírito, é um demônio? Vamos repetir juntos? A preguiça é um espírito do mal. Diga, é um demônio. Diga, e todo preguiçoso, ele vive dominado, possesso por esse mal. Todo preguiçoso, ele vive dominado por esse mal. Literalmente uma possessão, ele fica possesso. Por quê? Porque o que a preguiça, a Bíblia está dizendo que ela faz com a vida dessa pessoa? Ela empobrece. Ela empobrece, ao invés dela avançar, prosperar, crescer. Você já viu uma pessoa, eu ainda falava isso ontem à noite no culto. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi recentemente, eu falei isso ontem à noite. Que a pessoa, ela tinha um valor tão alto, um valor tão exorbitante.
Ela tinha um dinheiro de uma herança que ela tinha recebido, uma bolada muito grande. O que ela foi fazendo com a bolada dela? Ela conseguiu acabar com ela. Bispo, o senhor colocaria que essa pessoa, ela foi dominada por uma preguiça espiritual? Eu acredito. Que não permite a pessoa sair da mesma condição que ela entrou naquele problema. Ou talvez aquilo já estava lá desde quando ela recebeu a herança e ela que nunca viu. Ela que nunca percebeu. Porque deixa eu te falar uma coisa. Diga comigo, bênção não sustenta bênção. Você sabia disso? Ou não? Bênção sustenta a bênção? O que sustenta as bênçãos na nossa vida? É o abençoador, é ter o Senhor na nossa vida. Como que eu vou ter na minha vida um resultado diferente se eu não tiver a bênção dele, o espírito dele dominando a minha vida? Então, as mãos preguiçosas. É aquele tipo de gente que sabe o que tem que fazer e acaba não? É aquele tipo de pessoa que sabe quais são as suas responsabilidades diante de Deus e diante dos homens, diante da sua família, e ela executa? Não. Não. Ela não executa, ela não faz, ela não cumpre. E as mãos preguiçosas empobrece um homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Né? Uma pessoa diligente, zelosa. Alguém que você vê que ela é comprometida com Deus, ela teme a Deus, ela leva a palavra de Deus a sério. Você vê que ela atrai a bênção, o favor de Deus para a vida dela. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a seca, até para colher, a preguiça, o sono toma conta. Até para colher, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Que coisa, né, gente? Provérbios 31, 27. Aqui vai falar da mulher virtuosa. Vamos juntos. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar a quem? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois, vai ter uma oportunidade, depois vai sobrar um tempo. E esse tempo que não chegou até agora? E esse tempo que nunca aparece, nunca chega? Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, tudo que vem às mãos dela para fazer, dessa pessoa para fazer, ela faz com todas as suas forças. Eclesiastes 10, 18, por causa da preguiça, diga comigo, por causa da preguiça, o telhado se enverga. O telhado se enverga. Tem tradução que vai falar que ele quebra. Né? Acaba até mofando, acaba até estragando. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Ela está passando. Você já viu alguém que passou por uma coisa caída no chão 10, 20 vezes e não pegou? Quem que já... Fala a verdade, seja sincero. Quem que já cometeu esse tipo de erro? Levanta a mão para mim. Que passou por uma coisa ali 10, 20 vezes. Aí alguém chegou e falou, você quase pisou aí, você quase tropeçou em cima do negócio aí. É verdade ou não é? Mas assim, a pessoa acontecer isso com ela e ela vai lá, ela corrige, é uma coisa. Agora está sempre acontecendo isso com ela. O que a Bíblia está dizendo?
Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem, a casa tá com goteira. Tá lá pingando, deu a chuva lá e agora tá lá. Caiu um orvalho lá, tá lá. Pim, 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 pim. Peraí, você viu que tem uma goteira ali? Ah, eu vi. E aí? Ah, bota um balde lá que tudo bem. É assim ou não é? Ah, depois. Depois o quê, meu filho? Ah, depois lá eu vejo. Quantas vezes a pessoa, olha que coisa. Quantas vezes a pessoa, diga comigo, a falta de resultados, a falta de vitória gera frustração. Como é que a pessoa fica? Frustrada. Como é que estava essa mulher aqui de Isaías 54, na versão a mensagem? A primeira parte. Cante, mulher. Como é que a mulher estava? Estéril. A mulher está estéril. Mas o que ela fez para cancelar, anular, mudar essa atmosfera, esse espírito, essa incapacidade que dominou a vida dela? O que ela teve que fazer? Qual é a primeira orientação que o senhor deu aqui? Cante. Usa fé. Pratica, haja a sua fé. Você recebeu uma promessa, olha o tamanho da promessa. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres. Diga comigo, eu vou ter mais vitórias, mais resultados, mais crescimento, mais avanço. Diga, mais frutos do que aqueles que já tinham alcançado. Então você vai ter mais filhos, muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. O que ela teve que fazer para mudar a situação dela? Ela teve que usar fé. E o que a gente precisa fazer para arrancar da nossa vida esse espírito da desordem, da preguiça, da bagunça? A gente, diga comigo, precisa tomar uma decisão. Enquanto você não tomar essa decisão, você vai continuar vivendo e vendo as mesmas coisas acontecendo na sua vida. Porque, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Lucas 15:8, na versão NAA. Olha aqui, ó. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Diga comigo, varre a casa e a procura com muito empenho até fazer o quê? Até encontrá-la. A mulher, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma dracma correspondia a um dia de trabalho braçal. E ela perdeu a moeda onde? Onde ela perdeu a moeda? Na casa dela. Qual foi a primeira coisa que ela teve que fazer para encontrar o que ela tinha perdido? Qual foi a primeira coisa? Ela tinha... Deixa o versículo aqui um minutinho, filha. Ela teve que acender o quê? Ela teve que acender a lamparina. O que estava faltando naquela casa para ela começar a encontrar a moeda? Enquanto não foi acendido a luz, ela não viu a necessidade de varrer, de limpar a casa. Você está lendo isso aqui comigo ou não? Ela acendeu a lamparina, ó,
Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Varre a casa. Quando foi que ela começou a varrer a casa? Depois que ela acendeu? Diga comigo, a luz representa a palavra de Deus. O que a gente precisa para ver o que precisa ser varrido, ser limpo, ser mudado na nossa vida? A palavra. Se eu mandar eles apagar a luz aqui agora, desse fundo aqui, ainda mais que esse banner aqui, esses negócios fechados aqui, ó, isso aqui vai virar um breu. Você não vai ver nada. Você vai ter que ficar tateando aqui para conseguir sair aqui desse recinto. Por quê? Porque vai ficar muito escuro. Mas muito escuro. E se você não tiver nenhum flashzinho do celular, ou talvez, quando às vezes a gente vem orar aqui na igreja e está tudo apagado, às vezes 5 horas da manhã que começa a clarear, dependendo do momento aqui, tem uns vãozinhos aqui por conta do telhado aqui, da cobertura que foi feita aqui, desse tipo de teto que fizeram, que aí dá para poder ver um pequeno veiozinho de luz. Mas se está tudo escuro lá fora, não dá para ver nada. Está tudo apagado. Espera aí, a palavra desse ano diz, limpe o terreno para suas tendas. Coloca essa parte do versículo para mim, minha filha. O que é para fazer no nosso terreno? Ah lá, ó, diga comigo, limpe o terreno para o quê? Limpe o terreno para as suas tendas. Não dá para ampliar, não dá para poder viver um resultado diferente, não dá para ter restauração, não dá para ter mudança, se primeiro eu não fizer o quê? Se eu não limpar. Então limpe o terreno para as suas tendas. E a palavra está dizendo aqui que quando acendeu a luz, ela começou a limpar. Ela começou a limpar. Como é que ela ia achar a moeda se ela não acendesse a luz? E como ela ia saber que ela tinha que limpar se não tivesse luz? Como ela ia encontrar a moeda se a casa estava bagunçada? A casa estava limpa ou estava bagunçada? A casa estava limpa ou a casa estava suja? A casa estava organizada, estava tudo limpinho ou ela precisava varrer? Quantas vezes alguns não estão conseguindo encontrar, alcançar, né? Ser ressarcido, ser restituído? Porque a luz que há na vida dela não é a luz de Cristo. Como diz a palavra, né? São trevas. Quão trevas, né? Há uma quantidade de trevas muito grande aí. Você está cego, você não está conseguindo ver. Porque a pessoa ela só vai mudar quando ela se cansar de viver as mesmas coisas, de ter os mesmos resultados. Porque sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Deus, ele fala uma hora de um jeito, uma hora ele fala de outro jeito. É ou não é? Uma hora Deus usa uma pessoa, outra hora Deus usa outra pessoa. Uma hora Deus usa o culto de domingo para falar comigo, outra hora Deus usa o culto de segunda, outra hora Deus usa o culto de terça. Uma hora ele usa o programa, uma hora ele usa a própria canção, uma hora ele usa até a boca de um ímpio, uma hora Deus está falando de um jeito, uma hora ele está falando de outro.
E mesmo assim, o homem se recusa em dar ouvidos. A Bíblia diz o que em Apocalipse, principalmente falando para as igrejas, que o Senhor foi lá confrontar os líderes. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito está falando comigo para 2026? Qual é a parte da palavra profética de Isaías 54 que vai nos acompanhar o ano todo, que ele está batendo, insistindo? O que ele mais está falando com você esse ano? Como eu vou viver uma mudança gigantesca, eu vou viver uma grande ampliação na minha vida, se eu não parar para limpar o terreno? Como? Então, se perder uma delas, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Varre a casa. Diga comigo, e a procura com muito empenho. E a procura? Então diga comigo, ela persevera até alcançar, até encontrar. Diga, até obter a dracma de volta. Ah, sua perseverança vai até que ponto? Eu já orei, já jejuei, já expulsei, já clamei, e isso aqui não mudou, não resolveu. É lógico, meu filho, a tua perseverança ela é limitada, ela vai só até um ponto, ela vai só até um tempo. Deus não vai poder fazer na vida de pessoas assim. A primeira coisa que ela teve que fazer foi acender a lamparina. Porque a lamparina na casa dela estava já acesa ou estava apagada? E aí eu pergunto para você, o que você hoje, com essa palavra que veio para colocar luz nas suas trevas, o que você andou perdendo? Você andou perdendo o primeiro amor? Você já não tem mais prazer, você já não tem mais apetite, mais fome, mais sede pela palavra como antes? Você já perdeu a fé, igual um virou para mim e falou, eu tenho coisas dentro de mim que para minha vida já morreu. Você sabe por que morreu? Porque você acreditou mais nas mentiras do diabo do que acreditou na palavra. Não, é que algumas coisas para mim, algumas áreas da minha vida já morreu. Ah, então compra o caixão. Pronto. Você não está falando que tem coisas dentro de você que já morreu? Que você já não sonha mais, que você já não acredita mais, que você já não espera. Eu já não espero mais isso. Eu já não acredito mais que isso aqui vai mudar. Algumas coisas dentro de mim já morreu. Eu já atendi gente de virar e falar assim, na minha vida sentimental é uma área que eu já nem oro mais. Por quê? Para mim eu já vivi tantas dores e decepções que essa área eu já dei ela como perdida, como morta, como encerrada. Eu vou viver bem com Deus lutando por outras coisas. Entendi. Você acha que uma área da tua vida morta não vai matar, não vai acabar matando? Porque qual foi o comportamento, ou melhor, o que é que aconteceu para matar a tua fé nessa área? A mesma má atitude que você teve nessa área, você não vai acabar tendo nas outras? Vai ou não vai? Você perdeu o controle numa área, você não vai acabar perdendo nas outras? Vai ou não vai? Não, mas é só nessa daqui. Não se engane não, meu filho. Não se engane não, viu? Não faz isso não. Não, mas é que, sabe, alguém virou para mim e falou assim, bispo, nunca tive nenhum resultado diferente nessa área. Mas é lógico, você nunca lutou da maneira certa. Você nunca pagou o preço como deveria pagar.
Uma senhora virou para mim e falou: bispo, eu era dizimista ofertante fiel numa igreja. E aí eu fui tocada, né, para vir para o Ministério Mudança de Vida. E lógico, né, vim para cá, me membrei e comecei a dizimar e ofertar aqui. O senhor acredita que depois que eu comecei a dizimar e ofertar aqui, aí eu comecei a prosperar de verdade? Eu falei: claro, a terra aqui é fértil. A terra aqui é fértil. Tá entendendo ou não? Ou não? Hã? Diga comigo, o que eu plantar numa terra fértil vai prosperar? Ué, eu não sei o que andou acontecendo para você não prosperar. Eu não estava lá para saber. Mas você vê que coisa. Ela falou: bispo, eu tô dizimando a mesma coisa que eu dizimava na outra igreja. Eu tô agora fazendo, né, o que a palavra está me mandando fazer aqui nessa igreja, aqui no nosso ministério. Não deu 2 meses, ela falou que ela começou a ver um aumento de salário. Ela começou a ter um rendimento maior por conta das promoções que ela começou a ter na empresa. Ela falou: lá eu não tinha promoção. Olha só, eu lembrei de um detalhe que ela falou. Ela disse assim: eu como vendedora, então eu tinha um salário fixo que eu ganhava e a outra parte eu tinha as minhas promoções, minhas comissões. Aí quando eu passei a dizimar e ofertar aqui, sabe o que começou a acontecer? Eu era uma das últimas vendedoras da empresa. Deus pegou e me colocou como uma das primeiras da empresa. Como? Aí eu perguntei: mas o que você percebeu que mudou? Ela falou: peraí, bispo, uma coisa que eu fiquei assim, é que dizimar e ofertar, eu nunca deixei, eu sempre dizimei a mesma porcentagem de dízimo e oferta que vinha para minhas mãos. Mas o que eu percebo é o ensinamento da palavra. É o que a gente aprende na palavra. Porque é como essa palavra que está aqui nos ensinando. O que a Bíblia está falando? O que a palavra está nos ensinando hoje? Diga comigo: Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de confusão. Então Deus, ele quer o que na nossa vida? Ele quer ordem. Ele quer ordem. Só que a palavra profética, coloca o versículo 17 para mim, na NVI. Só que o versículo 17 da palavra profética, eu quero te lembrar que o versículo 17 de Isaías 54, até já deixei aqui, porque eu falei, eu não posso deixar esquecer disso aqui de novo. Diga comigo: naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Diga: você calará toda voz que se levantar para acusá-la. Então vai haver levantes esse ano? Vai haver? Sim ou não? O mal, ele vai armar, arquitetar, planejar, organizar. Ele vai ou não vai? Ele vai rondar a tua casa. Então, peraí, se ele não pegar você, ele vai tentar pegar a tua família? Vai ou não vai? Lá no teu trabalho, ele vai rondar lá no teu trabalho. Se ele não pegar você, ele vai tentar pegar teu patrão, vai tentar pegar teus funcionários? Sim ou não? Vai querer tentar pegar teus clientes? Sim ou não? Ah, ele vai. Mas a Bíblia está garantindo o que aqui para nós? Diga comigo: nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. Olha que coisa. Você já vem calando as vozes? Você tem calado as vozes negativas, incrédulas? Você não vai dar conta, você não vai conseguir, não é para você, você não merece. É melhor você aceitar. Na verdade, tem coisas dentro de você que já morreu. Mentira, capeta. Não, eu não vou ficar com essa voz aqui, não.
que está aqui sussurrando aqui, ó, que está falando aqui no meu ouvido, aqui, ó. Às vezes tem gente que fala para mim assim, bispo, às vezes eu ouço uma voz na minha cabeça falando que eu não vou dar conta. Mas que voz que é essa? É a do capeta. Bispo, às vezes eu não sei, sabe? Tem uma voz, às vezes, assim, que fala assim no pé do meu ouvido, assim. Às vezes eu tenho até a sensação que tem alguém do meu lado. Ah, é lógico, é a presença do mal. É uma presença maligna. Bispo, às vezes toda vez eu tenho tipos de sonhos, sabe? Eu acabo sonhando com coisas assim, sabe? Ah, você acaba sonhando? Então, peça direção para Deus, para Ele te dar o entendimento. Porque você está percebendo que você está sempre tendo sonhos ruins, isso não é bom. Tem alguma coisa que não está certo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, hoje, o que está em desordem aí? O que não está certo? O que você precisa organizar? Deixa eu ler mais um pouquinho para eu já orar com você. Ó, Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quantas vezes as pessoas querem um resultado maior, quer uma casa, quer um carro, quer isso, quer aquilo outro? Espera aí. Quanto custa isso aí? Quanto que isso vai me custar? Que preço que eu vou ter que pagar? O quanto que isso vai me exigir? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, diga, calcula o preço. O que eu preciso fazer? Calcula o preço. Quanto que é isso aí? Quanto que eu vou ter que investir? Vale a pena investir nisso ou não vale? Ah, vale, bispo? Ah, não vale. Então, peraí. Eu quero saber. Eu vou levantar as informações. E aí, calculando o preço, eu preciso saber se eu tenho o quê? Hã? Se eu tenho o quê? Dinheiro suficiente. Só para começar? Só para começar? Só para dar entrada? Hã? Não, eu vou dar uma entrada aqui e o resto Deus proverá. É assim? Ah, eu vou pegar lá aquele meu cartão lá, e depois Deus, o Espírito Santo de Deus vai mandar o dinheiro para mim, vai pagar. Ah, não, ele vai pagar minha conta. É assim? Ah, então o que eu preciso fazer antes? Eu preciso calcular o preço. Eu preciso calcular o início, o meio, até o fim, até completar. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, fala a verdade. Esse ano você vai se comprometer com Deus ou não vai? Ou você já está comprometido? Já está? Então diga comigo que eu começar esse ano com Deus, eu vou terminar. Você vai? Você vai mesmo? Então, se você lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir. E não foi o quê? Ixi. O que se espera de uma pessoa dessa? Ela vai ser uma vencedora? Ela vai ser uma vitoriosa? Ela vai ser admirada? Ela vai inspirar alguém? Ela vai agregar, ela vai acrescentar alguma coisa? A gente admira quem? Quem que a gente admira? Por que a gente bebe do espírito do ministério Mudança de Vida? Por que a gente está sempre aqui bebendo? Eu vou dizer por mim, eu não leio nada. A única coisa que eu medito, que eu estudo, que eu invisto é nas mensagens, é nas palavras, é nas pregações, é nas ministrações, é tudo que o Ministério Mudança de Vida, nesses 30 anos, vem pregando.
Aí eu pergunto para você, são 30 anos de que jeito? De altos e baixos? De mais baixos do que alto? De uma coisa começada e não concluída? Não, a palavra você sabe qual que é? Que tem que mexer com você? Diga comigo, sem nenhuma derrota. Diga, são 30 anos, sem nenhuma derrota. Então como é que tem que ser a nossa vida? Tem batalhas, tem guerras, tem desafios. Mas o que a gente não pode aceitar? E quando uma pessoa está aceitando as derrotas? É quando ela não faz aquilo que ela sabe que ela deveria fazer. Ela não se compromete como ela deveria se comprometer. Então eu quero que você fique em pé. Coloca a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Eu teria mais para ler, mas eu não vou avançar mais com o horário. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Por que muitos não têm tido paz? Porque não tem como ter paz com a desordem, com a bagunça, com a confusão. Você não está vendo que muitas vezes o diabo quer colocar confusões na sua vida? O diabo quer colocar dentro da tua mente, porque a desordem aqui fora está relacionada a uma mente bagunçada, desorganizada. Ainda estava falando isso para os obreiros ontem. Quantas vezes tem pessoas que elas aceitam chegar nas coisas atrasadas, elas não vê problema. Elas não vê problema atrasar, elas não vê problema adiar, elas não vê problema procrastinar, elas não veem problema. Elas não veem, elas aceitam. E a palavra está deixando claro, ei, você pegou esse padrão de desordem de quem? Você pegou do mundo, você pegou do teu pai, você pegou da tua mãe, de quem que você andou pegando esse padrão? Essa programação, esse modo de viver, de pensar, de falar, de agir, de reagir, de quem que você acabou pegando? Tem um versículo, eu não sei se eu deixei ele aqui separado, mas diga comigo, tudo que eu fizer, diga, eu devo fazer de todo o meu coração. Diga, pois eu estou fazendo, diga, para o Senhor. Então, quando eu for fazer uma coisa, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou fazer para tirar da frente, eu vou fazer só para falar que eu fiz. Não, a Bíblia está dizendo que se você for para fazer uma coisa, faça de todo o seu coração, porque o que você está fazendo para o... E diga comigo, e o que eu faço para o Senhor? Diga o que agrada ao Senhor. Diga comigo, se tem excelência. Diga se tem organização. Se tem planejamento. Diga se tem ordem. Glorifica a Deus. Diga desordem, não glorifica a Deus. Diga bagunça, não glorifica a Deus. Diga confusão, não glorifica a Deus. Não glorifica. Então o que glorifica a Deus? A ordem. Ah, bispo, lá em casa eu tenho um familiar que ele não quer se alinhar com Deus, ele não quer fazer da maneira certa, ele não quer viver da maneira certa. Meu filho, você sabe quando você pega um cravo? Às vezes você tem um cravinho ali, o que você vai fazendo com aquele cravo? Você pega da maneira certa, você pega ali entre a ponta, não é nem da unha, é dos teus próprios dedos mesmo. Você vai. O que vai acontecer com ele? Ele vai sair. Diga comigo, eu não vou cobrar, eu não vou criticar, eu não vou julgar. Diga, mas eu vou constranger com a minha mudança. A pessoa vai ficar tão constrangida de ver você mudando, crescendo,
Porque o que eu falei ontem à noite, qual é a melhor resposta que você dá aos críticos? Vencendo. Qual a melhor resposta que você dá para aqueles que te subestimam? Vencendo. E você não tem como vencer na desordem, não tem como Deus abençoar. Eu vou repetir para você, não tem como Deus nos abençoar. Então você tem que pegar e anotar. Hoje de manhã ainda falava isso com os obreiros, falei, todo mundo fez o painel, todo mundo colocou no papel o que deseja conquistar para esse ano de 2026. Traz para mim um encarte para mim, meus filhos. Todo mundo planejou, olha aqui para mim um minutinho. Você já fez seus projetos para esse ano? Quem já fez seus projetos para esse ano? Como é que você vai saber o que você vai conquistar esse ano se você não projetar? Domingo que vem, pode anotar aí, tá? Diga comigo, domingo que vem. Eu disse quando? Isso, domingo que vem. Se já não foi anunciado isso em rede social, vai ser anunciado. Domingo que vem você vai trazer uma cópia, o rascunho ou uma cópia dos teus projetos de conquista para 2026. Tá ouvindo o que eu estou falando? Você não vai receber um encarte ainda, mas o que você vai trazer domingo que vem? Uma cópia. Você sabe por quê? Porque mente vazia, oficina de quem? E o que a gente precisa fazer agora? É viver às cegas? Ou a gente precisa já botar e estabelecer a visão para 2026? Estabelecer, como diz a palavra, escreva, pois, a visão. Você tem que escrever, meu filho. Você tem que trazer consciência. Você tem que decidir, definir. Não, para esse ano, não. Eu vou projetar. Eu sei o que eu quero viver, eu sei o que eu quero alcançar, eu sei aonde eu quero chegar. Eu vou dar condições para Deus me abençoar. Eu vou dar condições. Porque eu não vou ficar nessa bagunça, nessa desordem, nessa coisa depois eu faço, depois eu vejo, depois eu mudo, depois eu acerto. É assim que a gente vai viver? Não vou viver assim. Diga comigo então, domingo que vem. Obrigado, filho. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é um encarte para 2000, do projeto de conquista para 2026. E aqui dentro tem, pense grande, meus projetos de conquista para 2026. Então você vai colocar teu nome e aqui tá o projeto espiritual, ministerial, projeto familiar, sentimental, projeto para sua saúde, projeto financeiro, profissional, né? Colocar os detalhes aqui, você deseja abrir uma empresa, comprar uma casa, um carro, aumento de salário, qual é a renda que você quer ter mensal e escrever a visão. Escrever a visão. Por que você vai fazer isso? Porque você agora, diga comigo, eu vou esticar as cordas. Diga, eu não vou deixá-las bambas. Eu não vou deixar as cordas bambas, não. Eu vou esticar. Eu vou fincar as estacas. Por quê? Porque a minha tenda que eu vou construir não é tendinha não, meu querido. Não é coisinha pequenininha não. Eu vou pensar grande. Eu vou viver coisas grandes. Mas para isso, eu preciso projetar para esse ano. Amém? Então coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Ó Deus de Israel. Nós estamos aqui nessa terça-feira, Senhor. Louvado seja o teu nome, obrigado por essa palavra. O Senhor está falando conosco, não é uma mensagem nova, não é uma mensagem, Senhor, que nós nunca ouvimos ser pregada, mas é aquilo que tem o poder de mudar a nossa vida. É aquilo que tem o poder de colocar a nossa vida em ordem. Então, está na hora dela colocar em ordem aquilo que ainda não foi colocado na vida dela. E a palavra de ordem é cante. Cante, ó mulher estéril. Cante, ó mulher estéril.
Você que ainda não deu à luz a um filho, você vai passar na frente daquela que já tem marido, já tem filhos. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Mas uma das direções que o Senhor nos deu foi: meu filho, limpa o terreno. Você vai ter que limpar o terreno. Limpa o terreno. Acende a luz. Varre a casa. Porque do contrário você não vai encontrar a dracma perdida. A dracma perdida você não vai conseguir achá-la. Você não vai recuperá-la. Você não vai obtê-la de volta se você não fizer a tua parte. Então coopera com Deus. Com a mão no teu coração, diga comigo: eu vou cooperar com Deus. Mais forte, igreja, diga: eu vou cooperar com Deus. De novo, diga: eu vou fazer a minha parte. Diga: se eu não fizer a minha parte, diga: nada vai mudar. Diga: nada vai acontecer. Diga: eu preciso ser um cooperador de Deus. Então você vai cooperar com Deus. Então com a mão no coração você vai falar para Deus: eu estou tirando hoje, é a primeira decisão que eu estou tomando aqui nessa noite, nessa terça-feira, nesse dia 6. Eu vou dar uma andada, eu vou dar uma vasculhada, e eu vou colocar tudo em ordem na minha vida. A começar pela minha mente. Porque a bagunça externa é reflexo de uma bagunça mental. É uma bagunça na fé, no espírito. Não, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. Eu não quero viver com as coisas desorganizadas, com as coisas fora do lugar. Eu não quero ficar com as coisas pendentes, amarradas, travadas. Não, eu não quero, Senhor. Eu estou deixando claro aqui para o Senhor. Hoje eu estou me levantando. Hoje eu estou me levantando. Hoje eu estou me posicionando, Senhor. Eu estou me posicionando. Eu não vou viver assim. Põe a mão na sua cabeça. Fala: Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Coloca a luz nas minhas trevas. Porque eu tenho certeza, a tua palavra diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu preciso estar com a minha mente de acordo com a tua palavra. Eu preciso estar com a minha vida de acordo com a tua palavra. Se eu alinhar a minha vida, se eu fizer a minha parte, se eu cooperar, Deus, Ele vai me abençoar. E eu quero ordenar agora, com a mão na cabeça ainda, todo espírito da preguiça, todo espírito da desordem, todo esse espírito, Senhor, que vem para roubar, para oprimir, para perturbar, para tirar a paz, a alegria, o ânimo, as forças da vida dela, eu ordeno agora: desordem, confusão, em nome de Jesus. Diga: sai, sai e sai em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Eu não vou dar lugar mais à bagunça, à desordem, à confusão. Diga: a tudo aquilo que está roubando a minha vida. Diga: eu vou colocar minha vida em ordem. Diga: eu vou acender essa luz. Diga comigo: e esta luz, diga, representa a palavra. Diga comigo: esta luz, ela representa a palavra de Deus. Diga: que abre meus olhos, que amplia minha mente, que me dá visão, que me dá clareza, que me dá revelação. Diga: que me ajuda a ver o que eu preciso ver. Diga: que me traz consciência. A palavra é o que muda a minha vida. E agora eu sei aonde eu tenho que varrer. Fala para Deus: aonde é que você vai limpar? Aonde é que você vai varrer hoje? Você vai começar hoje a limpar. Você vai começar hoje a varrer. Fala para Deus: eu vou começar a varrer hoje. Eu vou começar a limpar hoje. Eu vou tirar tudo. Eu vou mexer começando pela minha casa. Vai lá no teu quarto. Vai lá, abre o guarda-roupa, tira. Tira as roupas que você não está usando mais. Tira os calçados que você não está usando mais. Doa para um vizinho, doa para alguém. Vai lá, faz uma limpeza.
O que mais? Tem aquele quartinho da tua casa, da bagunça, vai lá. Vê o que você não está mais precisando. Talvez está estragando. Talvez aquilo não está servindo para mais nada. Tira. Vai tirando. Vai tirando. Você pegou alguma coisa de alguém e não devolveu? Vai devolver. Você prometeu ajudar alguém e não ajudou até agora? Vai lá acertar isso aí. Você está devendo para alguém e não pagou ainda? Nem que for para mandar uma mensagem, ó, deixa eu te avisar, eu não tenho condição hoje, mas eu já estou te avisando, eu vou acertar isso aí com você. Eu vou sanar isso aí contigo. Eu vou levantar esse dinheiro, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar conta. Mas por que você está me mandando essa mensagem se você não vai me pagar? Porque Deus falou comigo que eu tinha que te mandar essa mensagem e eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser decente, eu não vou viver dessa maneira. Não é porque eu ainda não estou com tudo organizado, não está tudo certo. Hoje ainda de manhã eu falava da minha afinada avó, por parte de mãe, que ela tinha uma casa no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cardoso, e aonde ela morava era um lugar que o chão da casa dela era aquele chão batido, mas era limpo. As panelas, ela tinha um monte, eu lembro, eu tenho memória guardada até hoje, das panelas todas areadas, e ela deixava as panelas, tinha panelas que ficavam penduradas, e aí tinha um armário que não era nem... um detalhe que ainda esqueci de manhã de falar, ela não tinha um armário aonde ela tinha as portas para fechar o armário. Então o que ela fazia? Era ali é como se fosse uma estante de madeira, mas ela jogava uma cortina bem fininha, sabe? Um pano, uma cortina bem fininha. Ela jogava por cima para poder não deixar aquilo ali tomar pó, poeira. Mas as panelas dela eram panelas areadas. O chão da casa dela era limpo. Você entrava assim no quarto, na sala, no banheiro. Era tudo chão batido. Mas era organizado. Tinha áreas da vida dela que ela não era? Tinha, vixe, muitas, não vou nem entrar nesse ponto. Mas essa área da vida dela, eu tenho memória. Isso é uma coisa que eu guardei. Então, quantas vezes tem coisas aí, que aí você fala assim, ai bispo, eu não tenho condição de comprar uma lata de tinta e pintar minha parede. Mas talvez você tenha condição de ir lá pegar uma buchinha e já, pelo menos, tirar a sujeira. É verdade ou não é? Tem coisas que talvez não dá para fazer. Ai, bispo, eu queria fazer uma reforma agora. Reformar minha casa, reformar isso, reformar aquilo. O ano passado, o bispo Fernando falou, todos os nossos veículos aqui, os nossos, não vai ter um risco, não vai ter um amassado, não vai ter nada. E se aparecer qualquer coisa, já vai lá, corre. Por quê? Porque nós não vamos deixar isso aqui largado, abandonado, de qualquer jeito, porque essa não é a tendência das pessoas. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois nunca chega. Então vamos pegar esse início de ano agora, vamos pegar esse início de ano e vamos, em nome de Jesus, colocar as coisas em ordem. Aqui nós não estamos perdendo 1 minuto de tempo. Nada, tudo. Vamos passar setor por setor, área por área, ponto por ponto. Por quê? Porque a palavra de ordem é pense, e se eu mantiver confusão e desordem na minha vida, eu vou conseguir pensar grande? E eu vou ter alguma coisa grande na minha vida? Não. Não vou ter nada grande mantendo tudo isso que o Senhor está mandando a gente tirar da nossa vida. Amém? Estou com a mão no coração, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essas direções. Obrigado, Pai. Eu sei que, meu Deus, tem pessoas que elas precisam pegar o programa de hoje de novo e ouvi-lo. Qual o conselho que eu daria para essas pessoas agora? Pega o programa Mudança de Vida de hoje de novo da Bispa e ouça novamente. E se não ouviu, vai ouvir.
Porque a palavra do Senhor está falando, coloca ordem. Aonde há ordem, há paz. Mas aonde não há ordem, não tem como ter paz. Nunca uma mãe se estressou com o filho que o quarto dele estava organizado. Mas essa mãe se estressou, ficou nervosa, perdeu a paciência, gritou, ficou estressada, porque o quarto do menino estava bagunçado. Porque ele nunca arrumava a cama dele. Ah, Jesus. Então o que nós temos que fazer hoje? É pegar essa direção, pegar essa palavra e sair praticando, colocando em prática as direções que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, Deus. Eu te amo e te agradeço. Obrigado por cada direção e que o Senhor continue nesse início de ano falando conosco. Obrigado, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.